E aí, aqui é o Node, imagine só, em uma realidade alternativa o mundo entrou em colapso, graças a entidades invisíveis, capazes de despertar os piores sentimentos humanos. Após muitas vítimas, os sobreviventes descobriram que essas entidades misteriosas atacavam os humanos através de sua visão. Por causa disso, as pessoas começaram a vendar seus olhos, usar óculos especiais e, em alguns casos, até mesmo se cegarem para continuarem vivos. Os primeiros continentes a serem atingidos foram a Ásia e a Europa, incluindo a cidade de Barcelona, na Espanha. Nos dias atuais, um engenheiro chamado Sebastian e sua filha Ana precisam sair de uma estação de trem e tentar a sorte nas ruas, em busca de comida. Usando óculos vendados, eles tentam cruzar a cidade a pé, quando escutam um grupo de sobreviventes se aproximando. Sebastian diz à sua filha para se esconder e vai falar com eles, pedindo por comida e um lugar onde possa ficar. O grupo se recusa, mas Sebastian diz que sabe a localização de um gerador de energia perto dali. De repente, todos escutam os sons das entidades se aproximando e, sem tempo a perder, eles chamam Sebastian para vir até o seu esconderijo, que fica em uma enorme garagem de ônibus. Usando uma corda presa a uma roldana, eles chegam no local onde finalmente podem tirar as vendas. Lá dentro, Sebastian tem seus ferimentos tratados por uma médica e, quando chega à noite, é convidado pelos sobreviventes para o jantar. Sebastian nota que um deles removeu os próprios olhos e o sujeito conta que meses atrás descobriu algo ainda pior do que as entidades. Alguns humanos que conseguiram ver as criaturas e sobreviveram se tornaram seus prisioneiros, sendo conhecidos como videntes. Depois de serem convertidos, os videntes caçam outras pessoas para que vejam as entidades, acreditando que suas almas serão salvas. Ao descobrirem sobre essa nova ameaça, o grupo de sobreviventes se escondeu na garagem, evitando trazer mais pessoas como medida de segurança. Depois do jantar, todos vão descansar dentro de um dos ônibus, porém Sebastian acorda e vai até a sala de controle. Chegando lá, ele encontra as chaves dos veículos e volta para o ônibus, onde começa a testar todas elas na ignição. A médica do grupo acorda com o barulho e vê Sebastian, que ao ser descoberto, se tranca na cabine e continua a procurar a chave certa. Assim que liga o ônibus, o demente acelera a toda velocidade em direção à saída e o grupo faz o possível para abrir a cabine e pará-lo. Apesar do esforço, o ônibus atravessa com tudo a porta da garagem e capota do lado de fora. Após isso, Sebastian sai do ônibus e começa a forçar os membros do grupo a abrirem os olhos, revelando ser um dos videntes. Mesmo tentando resistir, os sobreviventes olham para as entidades, com o líder do grupo dando um fim em tudo. Sebastian também obriga a médica a abrir os olhos, o que a faz ser controlada pelos monstros e empurrar sua cabeça contra o pneu do ônibus. Por fim, resta apenas o sobrevivente que retirou os olhos, sendo imune às entidades. Apesar de todas as baixas aos olhos de Sebastian, as almas das vítimas foram purificadas e ascenderam aos céus, deixando este mundo por um lugar melhor. Logo em seguida, Ana aparece e parabeniza seu pai por ter ajudado todas essas pessoas. No entanto, sua missão continua e eles precisam salvar mais almas, para que um dia Sebastian também possa subir aos céus e reencontrar Laura, sua falecida esposa. 9 meses antes desses eventos, o engenheiro trabalhava em uma empresa de energia eólica. Porém, enquanto observava os aerogeradores, Sebastian recebe uma ligação, dizendo que vários funcionários perderam a vida na hidroelétrica, aparentemente saltando dentro das turbinas. Sem a energia elétrica vinda das usinas, Sebastian se apressa em voltar ao escritório, quando vê os noticiários falando sobre mortes misteriosas. Chegando na empresa, ele encontra um cenário de caos, com funcionários dando fim às suas vidas, sem motivo aparente. Logo em seguida, Sebastian recebe uma ligação de Laura, pedindo para ele buscar Ana no colégio o quanto antes. Sem tempo a perder, ele corre em direção ao carro, apenas para vê-lo sendo destruído, quando um dos funcionários se joga do prédio e cai em cima do veículo. Só resta a Sebastian pegar o metrô, mas o local está repleto de civis, tentando fugir de uma ameaça desconhecida. De repente, uma força misteriosa começa a vir dos túneis do metrô, o que deixa Sebastian assustado e ele resolve pegar outro caminho. Porém, as entidades surgem de dentro do túnel e todos ao redor começam a saltar em direção aos trilhos do trem. Sebastian tenta fugir, mas as pessoas vão se amontoando e o empurram para os trilhos, com o trem estando prestes a chegar. Por sorte, ele consegue se segurar antes que fosse tarde demais, mas todas as pessoas que caíram nos trilhos são atingidas e eliminadas. Assim que consegue sair do metrô,
metrô, Sebastian corre em direção à escola da filha, mas o local também já foi afetado pelas entidades invisíveis. Felizmente, ele consegue encontrar Ana na sala e a leva em direção à saída, mas uma enorme explosão atinge a área externa do colégio. Os dois então seguem pela saída na capela, quando encontram o padre da escola, sentado em um dos bancos. Ele vai falar com Sebastian, dizendo que esses incidentes parecem ter alguma relação com a prometida vinda de Deus e seus anjos. O padre acredita que este é um momento de provação, e todos aqueles dispostos a serem salvos devem olhar diretamente para essas entidades e se encontrarem com o Criador. Porém, Sebastian não acredita nisso e diz que só quer voltar para casa e levar sua filha em segurança. O padre então permite a passagem dos dois e vai embora, acreditando que a sua salvação está próxima. Por fim, Sebastian entrega a Ana um colar de um santo local e pede à garota para manter seu olhar nele o tempo todo. Ana obedece e seu pai a leva pela cidade com o terno cobrindo sua cabeça para protegê-la de qualquer perigo. Enfim, os dois encontram Laura os esperando fora de casa e, com a família reunida, eles decidem sair de Barcelona o quanto antes. Infelizmente, Laura se apressa em atravessar a pista e acaba sendo atropelada por um táxi. De volta ao presente, Sebastian e Ana continuam a caminhar pelas ruas em busca de pessoas, quando encontram um grupo amarrado em um ônibus. Apenas um dos membros continua vivo, mas ele bate com a cabeça contra a janela, indicando que também viu as entidades. Ao encontrar Sebastian, o sujeito diz que as criaturas são radiantes e vieram do espaço sideral. O engenheiro tenta corrigi-lo, dizendo que os seres são anjos vindos do céu, indicando que a imagem das criaturas é diferente, de acordo com as crenças de suas vítimas. Após a conversa, o sujeito bate sua cabeça com toda a força, até não resistir mais, sendo mais outra vítima das entidades. Sebastian então segue sua busca por mais sobreviventes e minutos depois encontra uma jovem saindo de uma loja. Ela escuta seus passos e se apresenta como Claire, uma psicóloga que lhe oferece ajuda e abrigo. Porém, logo em seguida, Sebastian é atacado por seus companheiros, Rafa e Otávio, que aparecem segurando dois cães de guarda, com seus olhos vendados. Os sujeitos mandam Sebastian embora, mas novamente ele tenta enganar suas vítimas, dizendo saber sobre a localização de um gerador. Logo em seguida, as entidades voltam a aparecer no meio da rua, então Rafa ordena que todos entrem no esconderijo, levando Sebastian junto. Os quatro então seguem até uma torre do relógio, onde no subsolo está uma base secreta construída durante a Segunda Guerra. Ao entrarem lá, Sebastian é apresentado ao resto do grupo, formado pelo casal Roberto e Isabel, e uma garotinha alemã chamada Sofia. Porém, Rafa continua a suspeitar do intruso e o leva para outro local, onde começa a interrogá-lo. Ele questiona como o sujeito conseguiu sobreviver às entidades sozinho e onde fica o tal gerador de energia. Nesse momento, Sebastian vê Ana à sua frente, lhe dizendo para seguir com a missão de entregá-los às entidades. É então revelado que a garota não está mais viva e é apenas uma ilusão criada em sua mente após o seu contato com as criaturas. Sebastian então conta que mentiu sobre o tal gerador, pois sabia que sem isso eles não iriam lhe oferecer ajuda. Furioso, Rafa ameaça eliminá-lo ali mesmo, mas Claire se coloca contra a ideia, pois eles precisam de mais ajuda para continuarem vivos. Sofia também é contra a ideia e Sebastian resolve se aproveitar da situação usando seu conhecimento na linguagem alemã. Por ser o único capaz de entender o idioma, o grupo deixa os dois conversarem e Sebastian então pergunta o que aconteceu com Sofia. Ela conta sobre quando se perdeu da sua mãe, no momento em que as entidades surgiram na cidade. As duas estavam indo se esconder no castelo de Montjuic, porém acabaram se separando e a garota ficou perdida na cidade até ser encontrada por Claire. Sofia acredita que sua mãe ainda está viva e que ela deve estar no castelo esperando pela filha. Após saber disso, Rafa acredita que o castelo pode ser um bom lugar para o grupo se esconder, usando as muralhas como proteção contra as entidades. Além disso, eles podem montar uma base de sobreviventes no local e assim atrair mais pessoas e recolher mantimentos. Roberto é contra a ideia, pois é um longo caminho até o castelo e eles podem ser pegos pelas entidades, mas o resto do grupo vota a favor de irem até o castelo. Então, na manhã seguinte, todos partem em direção à fortaleza, usando vendas em seus rostos.
Após uma longa caminhada, eles entram em um prédio abandonado e montam um acampamento para passarem a noite. Sebastian continua a ter visões de Anna, porém a ilusão releva algo estranho em seu pai, que parece estar se aproximando cada vez mais de Sofia e Claire. Anna insiste para Sebastian seguir com sua missão e, graças a essa influência, ele espera todos dormirem para retomar o seu plano. Sem ser notado, Sebastian se aproxima de Rafa, que está dormindo junto com os seus cachorros. Usando uma faca, o sujeito faz um pequeno corte nas guias das coleiras e então aguarda pelo dia seguinte. Depois do descanso, o grupo segue sua jornada pela cidade, quando Sebastian começa a escutar as vozes das entidades. Apesar de todos estarem usando vendas, as criaturas começam a invadir suas mentes através da audição, fazendo todos lembrarem de momentos trágicos do passado. Claire e os outros são afetados por essas memórias e os cães começam a ficar cada vez mais agitados. Rafa e Octávio tentam acalmá-los, mas o corte feito por Sebastian faz as guias se partirem e os cachorros correm soltos pela cidade, sendo atraídos pelas entidades. Rafa se desespera e tenta chamar os cachorros, quando de repente os escuta chorando como se estivessem sendo atacados. Temendo pelos seus amigos, ele acaba tirando a venda, apenas para descobrir que era tudo uma ilusão criada pelas criaturas. Logo em seguida, as entidades aparecem e, ao olhá-las diretamente, Rafa bate com a cabeça em direção ao vidro de um táxi. Infelizmente, ele acaba sendo mais uma vítima e seus cachorros aparecem logo em seguida para ajudar seu dono, mas já é tarde demais. Ao mesmo tempo, Sofia começa a ouvir a voz de sua mãe, pedindo para a garota tirar a venda, pois irá protegê-la. Sofia acaba se soltando da mão de Claire e corre em direção à voz de sua mãe, mas por sorte, Otávio consegue salvar a garota no último segundo e a leva junto com Claire até outro prédio. Enquanto isso, Roberto e Isabel escutam os latidos dos cachorros e tentam trazê-los de volta. Porém, um dos cães acaba deixando a venda cair e, ao ver as entidades, ele fica agressivo e morde a mão de Roberto. Rapidamente, sua esposa o ajuda a se levantar e os dois escutam a voz de Otávio, chamando todos para entrarem no prédio. Pouco depois, o casal, junto com Claire, Sofia e Sebastian, conseguem se esconder lá dentro, mas Rafa e seus cachorros não tiveram a mesma sorte. Assim que retiram suas vendas, Isabel vai ajudar Roberto com o ferimento, enquanto Claire chora por ter soltado a mão de Sofia. Porém, Otávio tenta acalmá-la, dizendo que as entidades possuem uma capacidade de se adaptar ao ambiente, o que facilita seu controle sobre suas vítimas. De acordo com seu conhecimento em física quântica, Otávio teoriza que as criaturas podem ter formas distintas. Com essa habilidade, elas são capazes de explorar os medos e remorsos das pessoas, até levá-las à loucura e, por fim, à morte. Embora não tenha certeza dessa teoria, as palavras de Otávio fazem Sebastian pensar se realmente está agindo segundo a vontade de Deus. Por fim, o grupo tenta descansar um pouco, mas Sofia vai se isolar em um quarto, ainda assustada pelo que aconteceu. Sebastian nota semelhanças entre a garota e sua filha e vai até ela para tentar acalmá-la. Ele garante que vai ficar tudo bem e dá de presente a Sofia o mesmo colar que havia dado à sua filha meses atrás. A garota fica feliz com o presente e vai dormir junto com Claire, mas pouco depois, Anna reaparece diante de Sebastian. Ela questiona o pai sobre ter dado seu presente àquela garota e o acusa de estar deixando de lado a sua missão tão importante. A conversa logo é interrompida por Claire, que diz ter visto o colar dado por Sebastian a Sofia e pergunta se ele foi o presente de alguém. O sujeito se recusa a falar, mas Claire entende, dizendo que desde a chegada das entidades, elas têm feito as pessoas lembrarem seus piores momentos. Ela até mesmo afirma que as criaturas usam as fraquezas para controlar as mentes dos outros, o que só deixa Sebastian mais em dúvida sobre sua missão. De repente, os dois são chamados por Isabel, dizendo que o ferimento de Roberto piorou e a mordida em sua mão está infeccionando rapidamente. O grupo precisa achar antibióticos o mais rápido possível e então Otávio, Claire e Sebastian vão procurar por remédios dentro do prédio. Ao subirem no primeiro andar, eles começam a explorar a casa, porém as janelas estão abertas e eles precisam vendar os olhos mais uma vez. Enquanto Claire e Otávio procuram na cozinha, Sebastian vai até a sala e encontra uma família já sem vida na mesa. À sua frente, a janela está aberta e Anna o convence a chamar os outros para tirarem as vendas e seguirem a ordem das entidades. Sebastian obedece e chama por Otávio, dizendo que o local está seguro e ele pode tirar a venda. Infelizmente, ele confia
confia em sua palavra e assim que abre os olhos, ele se depara com as entidades logo à sua frente. Sem hesitar, Otávio puxa uma faca da mesa e começa a atacar a si mesmo várias vezes, até cair no chão sem vida. Porém, pela primeira vez, Sebastian percebe que a alma do jovem não acendeu, o que o faz se sentir culpado pelo seu triste fim. Segundos depois, Claire aparece e pergunta a Sebastian o que houve, enquanto a visão de Ana o manda terminar o trabalho. Porém, os dois escutam o som de mais entidades se aproximando e Claire chama Sebastian para fugirem dali o quanto antes. Ele aceita e os dois correm de volta para encontrar Roberto e Isabel, com Claire mostrando o antibiótico que encontrou. No entanto, Otávio não sobreviveu e os três começam a suspeitar de Sebastian, que estava ao lado do jovem quando ele deu um fim em tudo. Mesmo assim, o grupo, agora em menor número, descansa pelo resto da noite e na manhã seguinte continuam sua viagem. Com a sua mente mais livre do controle das entidades, Sebastian observa os corpos das vítimas ao redor, o que só aumenta o remorso por suas ações. Para piorar, diante do grupo surge mais um vidente, desta vez pilotando uma moto, e ele acelera em direção às suas vítimas. Sebastian manda todos recuarem e eles tentam seguir por outro beco, mas o vidente acaba atropelando Roberto com a sua moto. O sujeito cai no chão e Isabel fica para ajudá-lo, enquanto Sebastian manda Claire e Sofia seguirem em frente. O casal sabe que esse é o fim, então os dois decidem olhar um ao outro pela última vez e retiram suas vendas antes que o vidente se aproxime. Após mais essa tragédia, Sebastian leva as duas até um lugar seguro, porém Claire o acusa de ter deixado Roberto e Isabel para trás. Enfurecida, ela retira os óculos do sujeito e percebe que esse tempo todo ele conseguia enxergar através deles. Claire logo percebe que Sebastian também é um vidente, e nesse mesmo instante Ana reaparece, mandando seu pai abrir a porta. A garota insiste para ele eliminar as duas, no entanto o sujeito tenta manter o controle de sua mente e se recusa a fazer isso. Claire e Sofia ficam assustadas e fogem pelas escadas, com Sebastian indo atrás delas. Assim que chegam no andar mais alto, as duas colocam novamente as vendas nos olhos e tentam escapar pelos telhados. Sem conseguir ver nada, Claire acaba esbarrando em um pedaço de antena e o usa como bengala para se guiar pelo telhado. Apesar disso, as duas estão prestes a cair da beirada, quando Sebastian aparece atrás delas, pedindo que elas os escutem. Claire recusa e tenta se defender com a antena, mas acaba escorregando do prédio e caindo em um andaime. Agora Sofia está sozinha e Sebastian começa a se aproximar dela, prestes a tirar suas vendas. Nesse momento, Ana reaparece, porém ele vê sangue saindo de sua cabeça. A ilusão da garota insiste para ele tirar as vendas de Sofia, mas em meio à confusão em sua mente, Sebastian finalmente se livra do controle das entidades e abraça a garota. Após isso, ele relembra de meses atrás, quando estava escondido em seu apartamento, tentando sobreviver ao lado de sua filha. Infelizmente, enquanto os dois comemoravam o aniversário de Ana, o mesmo padre do colégio, agora um vidente, os localizou. Nesta mesma noite, ele e seu grupo invadiram o apartamento e capturaram os dois, os levando até o topo do prédio. Lá, o grupo rende Sebastian no chão e o padre obriga Ana a abrir os olhos, alegando que aquele era o momento da sua salvação. Por causa disso, a garota é afetada pelas criaturas e começa a caminhar em direção à beirada. Desesperado, Sebastian corre para salvá-la, mas não consegue impedir a queda de sua filha. Logo após a tragédia, Sebastian foi controlado pelas entidades, e desde esse dia Ana tem atormentado a sua mente, o fazendo eliminar outras pessoas. Depois dessa triste lembrança, Sebastian corre para ajudar Claire e a leva de volta ao prédio. Ele tenta explicar dizendo que é um vidente, mas conseguiu se livrar do controle e pode ajudá-las a fugir. Claire não acredita nisso, mas ele insiste que é o único que pode salvá-las. Antes que as duas possam tomar uma decisão, um grupo de videntes, liderados pelo padre, começa a invadir o prédio. Sem tempo a perder, Sebastian coloca as vendas de volta em Claire e Sofia e parte com as duas em direção ao andaime. Porém, quando estavam prestes a descer, uma das videntes aparece e ataca Sebastian, retirando seus óculos. Ao ver que ele também é capaz de ver, ela o acusa de não ser digno e o derruba no chão, usando os dedos para atingir seus olhos. Por sorte, Sebastian consegue derrubar a demente do andaime e então leva Claire e Sofia até um carro. Assim que entram no veículo, ele tenta a partida, porém outros videntes começam a chegar e tentam quebrar o vidro das portas. Porém, Sebastian finalmente consegue dar a
partida e parte com o carro a toda velocidade para longe dali. No meio da pista, ele novamente vê a ilusão de Ana, mas vira o volante para desviar dela e segue em frente. O trio acaba chegando na torre do bondinho e Sebastian estaciona o carro, mandando Claire e Sofia irem o mais longe possível. Em seguida, ele incendeia um pedaço de pano ao lado do tanque de combustível, bem na hora em que o padre e seus lacaios se aproximam. Com tudo pronto, Sebastian corre com as garotas para longe, segundos antes do veículo explodir, eliminando um dos videntes e bloqueando a passagem. O caminho está seguro por enquanto, e Sebastian manda as garotas subirem a escada em direção ao bondinho. Com isso, elas podem chegar até o castelo, mas Sebastian decide ficar, pois do contrário, o padre continuará a segui-los. Claire aceita e leva Sofia pela longa subida, porém um dos degraus acaba cedendo e a garota começa a cair. Por sorte, Claire a segura no último segundo e a puxa para cima, com as duas continuando a subir até os bondinhos. Na base da torre, Sebastian se coloca de frente ao padre, que o acusa de ter abandonado Deus. Porém, ele diz que essas entidades não são o Deus em que acredita e se arma com uma barra de ferro, pronto para enfrentar o padre e seu grupo. Enquanto isso, Claire finalmente chega ao topo da torre e precisa encontrar o mecanismo para ativar o bondinho. Para isso, ela precisa tirar as vendas e ver a caixa de força, mas ao tentar ativá-la, a central de comando está completamente sem energia. No fim, todo o esforço parece ter sido em vão, até que Claire vê vários pássaros sobrevoando o local, não sendo afetados pelas entidades. Além disso, ela vê um sino no topo da torre e começa a tocá-lo, na tentativa de atrair as criaturas em sua direção. O plano funciona e a energia emitida pelas criaturas faz o bondinho se mover. Com isso, as duas colocam a venda nos olhos e tentam alcançar o bondinho, porém as vozes das entidades começam a afetar suas mentes. Enquanto Sofia escuta sua mãe chamando por ela, Claire relembra do passado, quando não conseguiu salvar a vida do seu irmão. Essas vozes atormentam a sua mente, mas Claire resiste e segura Sofia, ao mesmo tempo em que tenta usar sua audição para alcançar o bondinho. Graças aos pássaros se chocando com os veículos, as duas saltam até o bonde e conseguem entrar em segurança. Nesse mesmo instante, o padre tenta convencer Sebastian a voltar para o seu lado, e então Ana reaparece diante dele. A garota salta no carro em chamas, chamando por seu pai, mas Sebastian sabe que ela não está viva e avança com a barra de ferro em sua direção. Graças a isso, a ilusão revela ser o padre, que é atingido pela barra de ferro, e Sebastian o empurra em direção ao carro em chamas. Porém, o vilão oferece resistência e empurra a barra contra o corpo de Sebastian, que também é atingido. Apesar disso, ele continua seu ataque contra o padre e o elimina, mas também cai no chão, gravemente ferido. Em seus últimos momentos, Sebastian olha para os céus e fica feliz em ver o bondinho em movimento, levando junto Sofia e Claire, enquanto sente Ana abraçando o seu corpo antes do último suspiro. Horas se passam e as duas chegam até o castelo, que revela ser uma base militar secreta. O líder da operação leva sobreviventes até o acampamento e lá Sofia reencontra sua mãe, que conseguiu chegar ao castelo a salvo. Claire fica feliz com esse reencontro, mas logo é levada até um laboratório, onde uma equipe começa a examiná-la. Os soldados informam que estão em busca de uma cura e para isso precisam recolher amostras de todos que tiveram contato com os videntes. Claire conta que conheceu um vidente no caminho e ele conseguiu se curar através de emoções como pesar e remorso. Ao saberem disso, os soldados perguntam mais a respeito e retiram amostras do sangue de Claire. Esse mesmo sangue é utilizado em ratos de laboratório que são colocados dentro de um cofre em frente à cama de um vidente capturado. Com isso, a equipe começa a analisar os resultados da amostra, mas se eles conseguiram achar a cura ou não, isso permanece um mistério. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!